A história não começa assim no meio do nada, tipo que eu tenho uma crise de asma do nada tem que começar direitinho, bem antes das férias. Bem antes de eu ter um canal, eu tive uma gripe por uma semana e fiquei uma semana sem fazer nada, e faltando na escola de tão mal que eu estava, mas não me julguem porque eu justifiquei, porque eu tinha faltado. Porque senão a diretora daquele hospício ia ficar me perturbando. Então a minha gripe começou quando era domingo, ou segunda, e quando já era sexta, minha mãe falou que se não melhorasse, ela ia me dar antibiótico para a garganta, porque tava muito ruim de garganta, e que se eu não melhorasse, ela ia me levar no médico. Sinceramente, eu não tava mais tão mal, mas eu falei pra minha mãe que eu tava. Então a minha mãe foi me levar no médico, não chegamos lá, a médica ela pegou e olha, minha garganta tava tudo certo, minha garganta e tal. Mas aí sabe o que acontece se eu também senti muito dor nas costas. E eu acho que minha mãe fica preocupada e ela falou que tinha alguma coisa a ver lá com um negócio do pulmão e tals. A minha mãe falou. E aí a médica resolveu olhar, né? E acabou que a gente descobriu que o meu pulmão estava chiando. O que é, não sei. Acho que é chiando o que fala, se tiver errado. Desculpa, gente. E também eu tava com um início de pneumonia, que pode até matar um dia quando o meu tio era bebê. Ele teve. E quase morreu. Então eu comecei a tomar antibiótico para a pneumonia, mas o meu draminha todo, porque eu nem tava mais com tanta dor de garganta, acabou descobrindo que eu poderia ter morrido. E eu também comecei a fazer inalação todos os dias. E também a médica me deu um bilhete falando que eu não poderia fazer exercícios com umas 2 semanas, porque senão eu poderia passar mal na escola fazer manutenção. Só que nisso a gente torce muito triste que eu não podia ficar fazendo nada, cara. Então eu tive que levar essa bosta de bilhete pra escola, pra professora de educação física, né? E eu ficar sem fazer por 2 semanas. Até aí tudo bem. Mas eu comecei a sentir umas dores assim na área do pulmão, perto do pulmão. E não era só de um lado, era dos dois. No começo, minha mãe falava que era ansiedade. E um dia eu tive virose, e eu fui para o hospital. E aproveitamos pra ver isso. E não tinha nada a ver com isso. A médica disse que meu pulmão tá saudável. Mas depois disso, acabou que eu ainda sentia. Mas tinha piorado, porque eu sentia meio que umas pontadas. Mas tá, eu não liguei muito. Até que um dia nas férias eu fui na casa de um amigo. Gente, no caso, foi nas férias de que a gente tá, porque foi esses dias, tá? Minha mãe não podia ficar comigo. Então ela me deixou lá na casa dele. Então eu e ele fomos andar de bicicleta, e a gente foi lá na casa da minha amiga, que tinha a minha amiga, e o irmão da minha amiga, que também era amigo do meu amigo real. Todo mundo de lá era amigo. Tá, na primeira vez, a gente subiu, digamos que um morrinho, e fomos nesse morrinho. Subimos ele e descemos de bicicleta. Só que eles foram muito longe no primeiro. Tava tudo bem. Mas eu tava muito cansada no segundo, eu já tinha forçado demais. E aí quando eu cheguei lá, tava passando mal. Mas a gente ia parado pra pegar água, graças a Deus. E minha amiga tinha uma garrafinha, então ela colocou água dentro da garrafinha. Ela me deu água. Só que aí a minha visão começou a ficar meio embaçada, meio rodando. Eu comecei a ficar tonta, assim. Comecei a me dar muita falta de ar. E eu acho que era coisa de asma. E as pernas tinham enfraquecido. Eu simplesmente caí no chão. Eu comecei a falar por isso que eu tava passando mal, que eu precisava de água. Eu tomei uns 20 gole da água da minha amiga. Só que graças a Deus, a casa da minha amiga tava perto. Então a gente foi. Mas como eu tava com a perna muito doendo, a gente foi de a pé, e os meninos levaram as bicicletas. Só que eu não sei se ela foi de a pé também. Eu acho que não. Mas a gente foi lá pra casa dela. Mas como eu não conheço, eu falei que pra melhorar, normalmente eu colocava. Eu passava gelo na minha cara. O pai dela tava lá e abriu o portão. A gente entrou, ela me deu um copo de água, eu sentei e comecei a passar jogo na minha cara, porque o pai dela tinha me dado um gelo. Aí, depois de um tempo, eu melhorei. A gente foi no parquinho, naná. E depois a gente foi na casa de outra pessoa pra comer. Porque eu tava ficando com ânsia de vômito, porque eu também tava com fome, porque eu não tinha comido nada naquele dia. Só um pouco de salgado. Então foi isso, gente. Detalhe, eu acho que um dos motivos de eu ter essa crise de asma foi fome, porque eu tava fraca, porque eu não comi. Tá, mas enfim. Beijinhos da Gi. Tchau. Ah, e eu tô bem.